E aí, pessoa do bem, tudo na paz, tudo na tranquilidade por aí? Espero que sim. Estamos chegando para o nosso dedinho de prosa de hoje. E o nosso tema de hoje, o nosso assunto de hoje é Lava Jato, né? E já começo o nosso bate-papo de hoje, o nosso dedinho de prosa, fazendo uma pergunta para você. Quem é que está tentando acabar com a Lava Jato? Estou te fazendo uma pergunta. Responde aí no rodapé do meu vídeo. Quem é que está tentando acabar com a Lava Jato? Olha, eu vou dizer para você quem é que está acabando com a Lava Jato. Minha opinião, eu te perguntei quem é que está tentando acabar com a Lava Jato, ok? Aí você responde depois aí no rodapé do vídeo. Mas eu vou falar que estão acabando com a Lava Jato. E vou dizer para você o porquê. E quem é que está acabando com a Lava Jato? Quem está acabando com a Lava Jato são exatamente aqueles que antes defendiam a Lava Jato. Como assim, Ricardo Leal? Sabe aquelas pessoas que defendiam a Lava Jato a qualquer custo? Sabe? Presidente da República, Sérgio Moro, mais um monte de deputados e senadores que não eram do poder e agora estão no poder. Essas pessoas que defendiam a Lava Jato, hoje elas são contra a Lava Jato. Porque antes elas defendiam a Lava Jato, mas não tinham o poder da caneta na mão para parar a Lava Jato. E agora essas pessoas elas têm o poder nas mãos, o poder da caneta para parar a Lava Jato. E estão parando a Lava Jato. Por quê? Você está falando isso, Ricardo? Você enlouqueceu de vez, Ricardo Leal? Não enlouqueci de vez. Quem era, mais uma pergunta para você, quem era a principal pessoa da Lava Jato? Quem mantinha a Lava Jato viva? A todo vapor. Quem? Não ouvi, é claro que eu não ouvi, porque está gravado esse vídeo. Sérgio Moro. Como acabar com a Lava Jato para que ela não alcançasse Bolsonaro, seu filho, Queiroz, aquela turma do PSL? Como? O que fez Bolsonaro para acabar com a Lava Jato, com medo que a Lava Jato alcançasse ele, com medo que a Lava Jato alcançasse o filho dele, o Flávio Bolsonaro, e seus outros filhos também, com medo que a Lava Jato alcançasse o Queiroz, porque se a Lava Jato alcança o Queiroz, meu amigo, olha, vai alcançar muita gente ali da família Bolsonaro, né? Porque é uma mexidinha que a Polícia Federal deu no senhor Queiroz, chegou no Flávio Bolsonaro, chegou na primeira-dama, na Michele Bolsonaro, e aí, meu irmão, ia acabar chegando no presidente da República. Aí Bolsonaro, que não é besta e nem nada, é muito esperto, enganou um país inteiro com uma facada falsa que não existiu. Pensou o seguinte: rapaz, como parar essa Lava Jato? Como evitar que a Lava Jato me alcance e eu vá fazer companhia pro Lula no Chilindró? Tirando quem mantém a Lava Jato de pé, Sérgio Moro. Olha a jogada perfeita do Bolsonaro. Ele tira o Sérgio Moro de Curitiba, leva Sérgio Moro para Brasília, e o juiz Sérgio Moro, que não batia continência para seu ninguém, a não ser para as leis que um juiz deve respeitar
e bater continência exclusivamente para as leis e para as regras, Sérgio Moro aceita ir para Brasília a convite de Bolsonaro. A convite de Bolsonaro. Por quê? O Sérgio Moro em Curitiba estaria solto, largado, para fazer o que bem entendesse na Lava Jato, como ele estava fazendo. Como ele prendeu um monte de político, prendeu um monte de empresário brasileiro, fez um trabalho brilhante até ali. Prendeu, botou na cadeia. Botou Lula na cadeia, botou Palocci e uma porrada de gente o Moro botou na cadeia. Bolsonaro, sabendo das coisas que ele e a família dele fez, falou: epa, pera lá, meu irmão, esse tal de Moro aí vai me alcançar, mas eu tenho como controlar esse homem. Chamou o Sérgio Moro para Brasília para ser ministro do seu governo. E agora, Sérgio Moro, ministro, ele tem que bater continência para Bolsonaro. Ele tem que obedecer às ordens de Bolsonaro. Porque se ele não obedecer às ordens de Bolsonaro, ele vai para as ruas. Ele vai para a rua. Será demitido. Só que, digamos que ele demita o Moro não pode mais voltar a ser juiz da Lava Jato, porque ele já se queimou. Só que o intento de Bolsonaro ele alcançou. Eu pergunto para você, sem pesquisar no Google, sem pesquisa, qual é o nome do juiz que está em Curitiba no lugar do Sérgio Moro? Eu não sei. Eu não sei o nome do juiz que está em Curitiba, no comando da Lava Jato, no lugar de Sérgio Moro. Eu não sei. Depois que o Sérgio Moro saiu da Lava Jato, mas nunca mais a gente ouviu falar de uma grande operação da Lava Jato contra a corrupção. E ouçam essa. Sérgio Moro, agora ministro, não moveu uma palha, não moveu um galho, nem sequer mexeu na sua caneta de ministro, porque agora ele não é mais juiz, ele é ex-juiz, ele renunciou. Mas a sua caneta de ministro ele não usou para mandar investigar o Queiroz. Não mandou. Por quê? Ele só pode investigar o Queiroz com a autorização do Bolsonaro. Porque o Bolsonaro sabe que se investigar o Queiroz, vão chegar nele. Ele não quer que chegue nele. Vai prejudicar ainda mais o Flávio Bolsonaro, que já está envolvido no rolo do Queiroz. Vai prejudicar ainda mais a primeira-dama, a Michele Bolsonaro, que também já está envolvido no rolo do Queiroz. O Bolsonaro, para acabar com a Lava Jato, gente, primeiro ele tirou quem comandava a Lava Jato, ou o Sérgio Moro, e acabou com a Lava Jato. Você esqueça. Se você acha que a Lava Jato vai continuar como era antes, esqueça. A não ser que das cinzas renasça um novo Sérgio Moro. Um novo, porque esse aí já era. Esse Sérgio Moro aí, esse tá queimado. Esse aí não tem mais credibilidade. Porque enquanto ele era juiz e estava lá em Curitiba, atrás da bandidagem, ele tinha um apoio maciço da população. Hoje, Sérgio Moro só conta com o apoio dos bolsonaristas. Hoje, Sérgio Moro só conta com o apoio dos bolsonaristas. Sérgio Moro agora não é mais o salvador da pátria. Não é mais o juiz. Sérgio Moro agora é um político partidário que está agarrado à barra da saia do Bolsonaro. E era o que o Bolsonaro queria.
Era o que o Bolsonaro queria. Como acabar com a Lava Jato? Eu chamo o Sérgio Moro, convido ele para ser ministro. Ele aceitando ser ministro, ele vai estar no meu controle. Eu vou controlar Sérgio Moro. Sérgio Moro vai ser a minha marionete. E Sérgio Moro, o juiz todo poderoso do Brasil, o juiz de maior visibilidade no Brasil, vai estar sob a minha tutela. Eu é que vou mandar em Sérgio Moro. Sérgio Moro não vai poder fazer absolutamente nada sem a minha autorização. Tanto que Sérgio Moro, quando fez o seu pacote anticrime, Sérgio Moro, vocês vão se lembrar disso, Sérgio Moro colocou no seu pacote anticrime que Caixa 2 é um crime de corrupção. Mas aí, quando o Sérgio Moro foi apresentar o pacote anticrime dele, palavras de Sérgio Moro. Se vocês acham que eu estou mentindo, que eu não pesquiso as coisas antes de fazer os meus comentários nas redes sociais, o próprio Sérgio Moro disse, e passou em tudo quanto foi telejornal, inclusive tá aí na internet, se você procurar você vai achar, tá aí. Perguntaram para o Sérgio Moro, por que você tirou o Caixa 2 do seu principal, do pacote anticrime? Por quê? Respondeu o Sérgio Moro: por pressão política. Os políticos me pressionaram e eu tive que tirar do meu pacote anticrime o Caixa 2. Agora, detalhe, rapaz. O Onyx Lorenzoni, um dos ministros, o ministro, ou então um dos ministros mais influentes do governo Bolsonaro, fez Caixa 2. E eu não estou acusando o Onyx Lorenzoni de Caixa 2, não, ele assumiu publicamente que ele recebeu dinheiro no Caixa 2 e pediu desculpas. Ora, rapaz. Só que um detalhezinho importante nessa história é que antes de ser ministro, pro Sérgio Moro, inclusive, ele chegou a ir lá no Congresso defender que Caixa 2 é crime de corrupção. Foi lá, defendeu, enquanto juiz. E depois que ele passa a ser ministro do governo Bolsonaro, ele diz o seguinte: Caixa 2 é um crime, mas não é um crime tão grave. Quem foi que pressionou Sérgio Moro a tirar o Caixa 2 do seu pacote anticrime? Foi a oposição? Você acha que Sérgio Moro iria atender um pedido da oposição? Não, tô te fazendo uma pergunta. Você acha que Sérgio Moro, o ministro, iria atender um pedido da oposição? Não, meu irmão. Isso foi um pedido do governo para que ele tirasse o Caixa 2, porque senão ele iria alcançar o Onyx Lorenzoni e outros. E a galerinha do PSL, que tá lá, o laranjal do PSL, o laranjal que tá dando frutos, tá carregado o laranjal do PSL, partido do presidente da República, é envolvido em Caixa 2. Por pressão, ele retirou. Ou seja, o intento de Bolsonaro ele alcançou. O objetivo que Bolsonaro queria, que era neutralizar o Sérgio Moro, ele conseguiu. Transformou o Sérgio Moro numa marionete dele. O todo-poderoso Sérgio Moro, que botava medo na bandidagem, que botava medo nos políticos, agora não bota mais medo. Por quê?
Porque ele é controlado pelo Bolsonaro. Bolsonaro fica com as cordinhas controlando Sérgio Moro. Sérgio Moro só pode fazer aquilo que o Bolsonaro permite. Então, meu irmão, para você que acha que é a oposição, que é a tal esquerda, porque eu não acredito em esquerda, não acredito em direita no Brasil, mas tem um bando aí que acredita. Mas se você acha que é a esquerda, que é a oposição, que quer acabar com a Lava Jato, tu tá enganado. Porque a oposição, a esquerda estavam no poder quando a Lava Jato estava a todo vapor. A esquerda, a oposição estavam no poder quando a Lava Jato estava a todo vapor. No melhor momento da Lava Jato, a oposição estava no poder. A caneta que decide estava nas mãos da oposição. Agora, meu irmão, a caneta está nas mãos da posição, do governo Bolsonaro. E é exatamente neste momento que a Lava Jato corre o maior risco de acabar. E quem começa a destruir a Lava Jato é o Bolsonaro quando retira o Sérgio Moro de Curitiba. A estratégia, a jogada de paralisar Sérgio Moro, de neutralizar Sérgio Moro e tratá-lo como uma marionete, deu certo. Deu certo. Ele retirou Sérgio Moro de Curitiba e praticamente, gente, acabou com a Lava Jato. Então, se tem alguém, para a gente finalizar o nosso bate-papo, se tem alguém que está acabando com a Lava Jato, se chama governo Bolsonaro. O governo Bolsonaro. Aqueles que defendiam a Lava Jato, hoje destroem a Lava Jato. Vejam, eu até falei uma coisa que eu não tinha pensado, mas agora, raciocinando no que eu falei, no que eu pronunciei nesse vídeo, eu vou até repetir, rapaz, porque agora eu pensei. Ouçam, o melhor momento da Lava Jato, quando a Lava Jato estava a todo vapor, prendendo empresário, ladrão, prendendo político corrupto, político ladrão, prendendo ex-presidente, prendendo empresário, era exatamente quando a oposição, a tal esquerda, estava no poder. E agora a Lava Jato está minguada, a Lava Jato já não tem mais a força que tinha, a Lava Jato nunca mais teve uma grande ação depois que o governo Bolsonaro assumiu o controle. E Bolsonaro, com medo que a Lava Jato alcançasse ele e a família dele e o governo dele, Bolsonaro deu tiro de misericórdia na cabeça da Lava Jato quando tirou o Sérgio Moro de lá e levou para ser ministro do seu governo. Porque o Moro lá em Curitiba estava solto para fazer o que ele quisesse, enquanto juiz. Moro lá em Curitiba só tinha que respeitar as leis e nada mais. Só as leis e nada mais. Em Brasília, Bolsonaro pensou, bom, se o Moro estiver aqui em Brasília, ele vai ter que bater continência para mim. Ele vai ter que respeitar as leis, só que também vai ter que respeitar o papai Bolsonaro. Vai ter que respeitar o papai Bolsonaro. Não vai poder fazer absolutamente nada sem eu autorizar. E depois que ele aceita o convite, agora, se o Moro deixar o governo do Bolsonaro, o que vai fazer Sérgio Moro? Não pode mais voltar para a Lava Jato, porque ele perdeu a credibilidade, porque ele perdeu a confiança, porque ele perdeu qualquer ação contra a Lava Jato, lá em Brasília, lá em Curitiba, aliás. Vocês entenderam? Então, o intento, o objetivo de Bolsonaro ele conseguiu, que foi destruir a Lava Jato ao tirar o Sérgio Moro de lá.
Porque enquanto ministro do governo Bolsonaro, enquanto ministro, o Sérgio Moro do governo Bolsonaro, o Sérgio Moro não fez absolutamente nada pela Lava Jato. Enquanto ministro, ele não fez absolutamente nada pela Lava Jato. E ele não fez absolutamente nada pela sociedade, pelo Brasil. Cite aí para o Ricardo Liel. Eu ia pedir 4 coisas. Vou pedir uma só porque 4 vai ser demais. Cite aí no rodapé do meu vídeo uma coisa que o Sérgio Moro fez pela sociedade. Uma coisa. Coloca aí no rodapé do meu vídeo. Uma coisa. Hã? Eu finalizo esse vídeo com a pergunta. Eu comecei o vídeo com a pergunta e vou finalizar o vídeo com a mesma pergunta. Quem é que está acabando com a Lava Jato? Responda essa. Quem é que está acabando com a Lava Jato? Responda essa para mim. Se você conseguir responder essa para mim, mas responda com argumentos. Porque eu estou dizendo para você que quem acabou, não é que vai acabar, na minha visão a Lava Jato acabou. E quem acabou com a Lava Jato foi o Bolsonaro e o governo dele. O Bolsonaro e o governo dele acabaram com a Lava Jato, quando tiraram o Sérgio Moro de Curitiba. E Sérgio Moro agora tem que bater continência para Bolsonaro. Sérgio Moro tem que pedir permissão para Bolsonaro o que ele deve fazer. Porque até agora, como ministro, não mandou investigar o Queiroz, não mandou investigar Flávio Bolsonaro, não mandou investigar a primeira-dama. Não, ele não pode mandar investigar o Bolsonaro, porque Bolsonaro é presidente não pode ser investigado. Mas tem um monte de processos contra Bolsonaro, e quando ele deixar a presidência desse país, e espero a Deus que em breve, quando ele deixar a presidência desse país, ele vai ser investigado e é bem provável que Bolsonaro seja preso. Da mesma forma que Lula foi preso, da mesma forma que Michel Temer foi preso, da mesma forma que Dilma deveria ter sido presa, mas Bolsonaro será preso, porque os processos contra Bolsonaro, gente, não foram extintos, não foram arquivados. Os processos contra Bolsonaro foram paralisados. Estão lá tudo parado. Quando ele deixar de ser presidente, volta todo a ser julgado de novo. Tá bom pra você? Responda aí pra mim. Quem é que está tentando acabar com a Lava Jato?